Posso começar então por aí, Gabi? Porque a gente tem eleição nos Estados Unidos no final do ano, mas tem a nossa eleição municipal aqui no Brasil, que teve como principal surpresa, nesse comecinho de 2024, surpresa para os mortais, né? Porque nos bastidores isso já estava acontecendo, mas para quem não participa da vida partidária, das conversas ali mais nos bastidores do PT, a volta da Marta. A Marta voltou ao PT. Então é por aí que nós vamos começar e daí traçar um mapa para não ficar só em São Paulo. São Paulo uma eleição importante com a Marta Suplicy, mas vamos falar de outras cidades também que têm novidades e um quadro eleitoral interessante para a gente analisar. Então eu vou começar por São Paulo. A Marta Suplicy fechou essa semana, esteve lá em Brasília, conversou com o presidente Lula, conversou com o Rui Falcão, que acho que é o deputado mais experiente da bancada paulista do PT, e fechou o retorno dela ao partido, para ser a vice do Boulos. Por isso que o Chico e a Gabi estavam falando de café com bolos. Nesse fim de semana deve haver um café da manhã, não é isso, Chico? Amanhã de manhã, café com bolos aqui nos Jardins, em São Paulo. O Boulos vai até a casa da Marta Suplicy. A casa da Marta. Não é esse bolo que as pessoas estão pensando. É o café da Marta com o Boulos. Boulos, o Guilherme, o candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas. Então a Marta está chegando já para ser a candidata a vice. Isso gera uma série de ruídos dentro do PT. É claro que o setor majoritário, Lula, isso já está tudo acertado, mas a turma não esqueceu do que a Marta fez no verão passado. Então nós temos, por exemplo, a posição do ex-marido do Eduardo Suplicy, que foi o deputado estadual mais votado pelo PT na última eleição. Sabe o que ele está propondo? Não, se ela quiser entrar, tudo bem, mas tem que disputar prévias. O PT não vai ter, né? Mas é uma maneira dele dizer, Marta, você não vai chegar e ter vida tão simples assim aqui no PT. Como é que você disse que tem meme já, Chico? É de prévias com o ex. De prévias com o ex, já tá maravilhoso! Tá aí, a Laura, boa Laura, de prévias com o ex. É isso, a nossa Laura Couto. De prévias com o ex. Então o Suplicy propõe prévias. Não vai ter, mas dá aquela estocadinha, né? O Suplicy que corajosamente enfrentou o Lula em prévias em 2002. Verdade, para a presidência. Para a presidência. Então, não pode se acusar o Suplicy de inventar isso agora. Só porque é isso. Não, enfrentou Lula, óbvio, perdeu, né? Foi 85-15, mas foi para o jogo. Agora quer disputar com a ex-mulher. Aí tem um componente dramático, né? Um componente existencial. Fica bonita a parada, não é só algo partidário. O Chico adora, né? Porque daí já pode virar crônica, já vai virar crônica. Eu costumo ler título da coluna de Eu costumo ler a política envolvendo os dramas pessoais. Os dramas pessoais, a vida. É isso, mas é a vida. Maravilhoso. Bom, mas a esquerda do PT também não gostou muito. O Walter Pomar, que é dirigente do PT, histórico, professor, publicou um texto, que nós vamos trazer alguns trechos aqui, dizendo que está um pouquinho demais trazer a Marta depois do que ela fez. O texto do Walter Pomar, dirigente do PT, aqui na tela. Ele diz, defendo que o assunto seja levado a voto no Diretório Nacional do PT, ou seja, que não é assim que a Marta volta e já está tudo decidido. E diz, eu votarei contra. O motivo, a senadora eleita pelo PT, Marta, traiu o eleitorado e o partido votando a favor do golpe contra a Dilma. Ou seja, o Walter Pomar está chamando a Marta de traidora. Ela está voltando ao PT, sendo chamada de traidora, pelo menos pelo Walter Pomar e por mais algumas outras pessoas. Vão engolir? Vão, porque vai precisar da Marta na chapa. Mas não esqueceram. E aí ele diz mais alguma coisa aqui, na sequência do artigo. Desconheço que ela, Marta, tenha feito alguma autocrítica a respeito. Em qualquer caso, não vejo por que trazer de volta para casa quem praticou tamanha violência. Quem não lembra, leia aqui, ele remete para outros artigos e tal. Entendo quem acha que São Paulo vale uma missa, mas tudo tem limite. São Paulo vale uma missa é uma frase que tem a ver com a história, né? O rei francês que para assumir trocou de religião, né? Acho que ele era protestante e aderiu ao catolicismo, né? O que fez a Marta para votar contra a Dilma? Ela não votou como senadora do PT. Ela já saiu do PT, Já saiu do PT, mas os votos eram conquistados como uma petista. Sim, ela tinha sido eleita como uma petista, tinha sido senadora do PT e depois, no momento mais dramático ali da trajetória
dos governos de Lula e Dilma, ela ficou com a oposição e votou pelo golpe contra a Dilma. Bom, só para trazer dar uma apimentada, mas é claro, a gente não está sendo aqui ingênuo, achando que isso aqui vai mudar alguma coisa, não vai. Ela vai voltar para o PT e vai ser a vice do Boulos. A questão é, ajuda tanto assim? Vale a pena esse barulho, essa borbulha toda? Porque muita gente avalia, ela tem uma memória ainda na periferia de São Paulo, né? Ela tem uma memória, até li o seu artigo no ICL Notícias, Chico, que você disse que a Marta carrega o bilhete único, né? É como se ela carregasse o bilhete único para o Boulos, porque ela criou o bilhete único, ela foi uma boa prefeita, né? Excelente. Organizou o sistema de transporte em São Paulo, criou, aqui está o bilhete único, né? Essa ideia de que você carrega aqui, você durante algum tempo você pode usar no metrô, no ônibus. Hoje parece óbvio, mas foi ela que fez, foi uma pioneira no Copiado em várias capitais, mas saiu do São Carlos Paulo. Zaratini a ideia, que era secretário dela. que teve a ideia durante o governo Maluf. Apresentou na Câmara, ninguém deu a menor pelota. Maluf vetou, tirou fora do jogo, veio na gestão Marta e ela bancou. E deu certo. Está aí até hoje. Então foi uma ideia que deu certo, Gabi. E os céus, né? Que tem um impacto enorme, né? Que são essas escolas com espaço de natação, espaço cultural, que em muitos bairros de São Paulo é o único espaço de lazer que as pessoas têm e também de educação. Então, ela deixou algumas marcas, uniforme escolar, etc. Então, a avaliação é de que ela, vindo para a chapa com o Boulos, ela agrega um eleitorado que ainda se lembra disso, talvez um eleitorado um pouquinho mais velho, acima dos 40, na periferia, que lembra da Marta. É muito popular na periferia. Ela é popular, não é isso, Gabi? Então, nós estamos falando de São Paulo, de um quadro... Rodrigo, Datafolha ela sai com 50% de aprovação. Sob uma chuva de críticas assim da imprensa. A imprensa batia na Marta, só não batia mais na Marta do que bateu na Erundina. Mas era debaixo daquela porradaria completa da mídia paulistana, ela sai com 50% de aprovação. E não conseguiu se reeleger, porque a imagem a gestão era bem avaliada, mas a imagem pessoal dela não era boa. Havia uma antipatia, o estilo dela, etc. Enfim, esse é o perfil da Marta, é uma grande novidade nesse começo de ano em São Paulo. Então eu queria, a partir dessa novidade aqui de São Paulo, e ela fortalece supostamente a chapa do Boulos, né? Também a chegada dela tem outro componente. Ela trai agora o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo, porque ela era secretária do atual prefeito do MDB. Então ela traiu o PT, foi para o MDB. Agora ela é secretária do MDB e volta para o PT. O Ricardo Nunes, o bastidor que as pessoas escolhem, é de que o partido está olhando para ele e dizendo: você foi trouxa. Porque ele até uma semana antes dizia assim nas reuniões: não acredito, ela não sai, ela tem compromisso comigo, ela fica até o final. Então ele sai com a imagem de um homem que não está lendo a realidade, que está distante, que não está conseguindo saber o que acontece ali, na cozinha do governo dele, viu, Gabi? Dizia o Ricardo Nunes que a Marta falava mal do Guilherme Boulos, né? Ele soltou isso para a imprensa, que foi para realmente criar um mal-estar, mas não deu muito certo, né? Então, tem os dois componentes. Um mal-estar na chegada ao PT, que vai ser vencida, ela vai ser candidata, e um mal-estar que ela deixa com o Ricardo Nunes pela maneira como sai.